Então eu conheci a TV Novo Tempo. E eu comecei a estudar, né, junto com o Novo Tempo. Eu gostava muito daqueles programas, sabe? Eu gostava muito, né, do programa do Viva, né, do Na Mira da Verdade. Eu gostava muito, eu estudava bastante, ficava 24 horas estudando, sabe? Eu estudava de madrugada, de manhã, eu não parava de estudar. Foi meses e meses e meses, porque eu estava com medo. Eu não saía na rua por medo dessas manifestações, né? Eu tinha muito medo. Então, eu ficava ali estudando, tinha certeza que Deus estava me ajudando. E chegou um momento em que aquela igreja onde eu estava, realmente eu via que o que a Bíblia dizia, eu não tinha uma certeza de que eles eram pessoas assim que, por mais sincera que fossem, mas não estavam de acordo com as Escrituras. E eu comecei a chegar até esses líderes e falar, olha, a Bíblia diz assim, nós temos um dia de guarda, é o sábado, né? Essa questão de línguas, a Bíblia nos diz assim que não é isto que tá acontecendo aqui. E essas pessoas começaram a falar para mim, Eliseu, você está ficando louco. Você está louco. Você tem que buscar o Espírito Santo, mas você não precisa da Bíblia. Certo? Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Busque o batismo do Espírito Santo, busque, mas deixe esse negócio de Bíblia para lá. Não precisa estudar a Bíblia, não. Eu não concordava. Né? Eu achava assim, não, mas não tem jeito, isso daí, eu não concordo com isso. Não concordo. E então, ao passar dos meses, eu fui convidado a me retirar da igreja. E nesse momento, vocês imaginem, eu tinha acabado de sair do mundo do crime, do tráfico, estava passando por inúmeras perseguições espirituais. Agora não era aceito na igreja onde, a princípio, Deus me levou até ali. Eu não tinha mais nada. E eu precisava de uma solução. E eu clamava a Deus. Eu não queria voltar para aquele mundo. Eu não queria voltar a ser aquele mesmo ser que era antes. E eu estava completamente desiludido. Então eu saí na rua da minha casa, sabe, começou a passar até na minha mente algumas coisas. Assim, olha, você é um derrotado, você não tem jeito, você vai voltar a ser aquele mesmo ser que era antes. Ou então vira um mendigo, sai para a rua. Sabe, não permita que o inimigo faça isso com você. Sabe, se você é fiel realmente, se você busca Deus em oração, se você busca Deus através das Escrituras, sendo leal a Deus e vivendo a luz que você tem, olha, não importe quem abandone você, não se abandona. E você pode ter certeza que Deus não vai te abandonar. Não vai. E naquele momento, eu não tinha nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha tudo. Quando todos me abandonaram, Jesus Cristo, Ele levou uma pessoa que, até hoje eu me pergunto, como que Deus pode fazer isto? Ele levou um homem que ele tinha Alzheimer, tem até hoje. Sabe essas pessoas que ele esquece, né, de todas as coisas, ele sai andando, né, sem direção, fica perdido na rua. E um homem assim estava na rua nesse momento, começou a conversar comigo e falou que a sua esposa dava estudo bíblico e eu queria estudar a Bíblia, né? A única solução, a única coisa que poderia me ajudar era Deus naquele momento. Então ele me falou, olha,
estuda conosco. Eu falei, sim, né? 100% de certeza. Aí então, eu voltei para casa e eu pensava que ele fosse voltar daqui a alguns dias. Aí deu uns 10 minutos. Ele bateu na porta da minha casa e falou, Eliseu, vamos? Eu falei, aonde? Não, vamos estudar a Bíblia. Eu falei, nossa, vamos sim, com certeza. Peguei a minha Bíblia, fui. E cheguei lá conversando com a moça que dava estudo bíblico, uma senhora muito sábia. E ela me falou, olha, nós somos da igreja adventista do sétimo dia, né, da TV Novo Tempo. Uau! Eu falei, da Novo Tempo? Ela falou, sim, da Novo Tempo. Eu falei, sabe quanto tempo que eu estou procurando, assim, conhecer pessoas dessa igreja? Para mim nem existia essa igreja aqui em Cachoeira, aqui nessa cidade. Nunca ouvi falar de nenhum adventista. Sabe, isso me trouxe algumas lições. Uma delas às vezes tem muitas pessoas querendo conhecer a verdade. Só que elas não conhecem porque as pessoas não vão até elas. Isso aconteceu comigo. E Deus usou este rapaz, que por mais quantos problemas ele tinha, né, Deus o usou. Então, se Deus usou uma pessoa que tem esses problemas, Ele pode usar você. Só que você precisa realmente ir, né? Não se acomode. Tem pessoas que podem morrer, tem pessoas que podem desistir da vida, porque talvez a gente não faz aquilo que deveríamos fazer. E então eu conheci a igreja adventista do sétimo dia. Comecei a estudar e ela começou a me ajudar muito em oração para que esses seres que me atrapalhavam antes, eles me deixassem, né? Porque, na verdade, já nem era mais eles, porque depois que os anjos, que eu teve essas coisas, isso não mais voltou a acontecer. Só que o medo que eu tinha muito medo. E isso foi sendo desvanecido, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E eu não sei se eu contei para vocês que durante todo esse período eu estava foragido da polícia. E eu tinha uma convicção na minha, que de alguma maneira eu precisava permitir que Deus ele me usasse agora. E eu decidi que eu ia fazer algo. Eu ia evangelizar toda a minha cidade com panfletos e livros missionários. E eu tomei essa decisão e comecei. Fui evangelizando, evangelizei. E estava quase próximo do meu batismo, depois de alguns meses. E eu foragido da polícia. Foi bem interessante essa história, sabe? Ao vocês analisarem, vejam como que Deus está no controle de tudo e de todos. De tudo e de todos, olha. Algumas vezes eu estava evangelizando na rua, passava uma viatura de polícia e eles estavam me procurando. Só que quando eles chegavam próximo de mim, os dois policiais, as pessoas assim, ó, eles olhavam para o outro lado, sabe? Eles não me viam. Algumas vezes, ó, eu saí da minha casa, meio-dia, uma vez, uma sexta-feira, eu acabei de sair de casa, a polícia invadiu. Deus me protegeu. Uma outra vez, era 5 horas da manhã, falei que ó, eu vou sair mais cedo hoje de casa. Saí 5 horas da manhã. Deu 6 horas, a polícia invadiu. Gente, eu estou falando para vocês, Deus protege. Sabe, realmente, a misericórdia de Deus
é infinita. Só que ainda assim eu tinha uma convicção. O Espírito Santo, ele falava algumas coisas assim comigo que sempre me fazia pensar bastante, sabe? Ele me falava assim: Eliseu, uma hora eu vou permitir com que você vá. E eu ficava pensando. E ele me falava: uma hora eu vou permitir que você vá. Só que ele sempre me protegia. Sempre me protegia. Mas sempre tinha aquela uma: eu vou permitir que você vai. Né? Eu aceitei, né? Eu ia fazer o quê? Né? Mas eu continuava evangelizando. Sempre que eu podia fugir, eu fugia. Até que chegou a semana do meu batismo. E numa quinta-feira, eu chegando em casa, a minha mãe falou assim: Eliseu, a polícia veio aqui, invadiu, e falou assim que ele sabe que você está na igreja. E falou assim que o próximo dia que você for na igreja, eles vão lá e vão te levar preso. E era exatamente o próximo dia do meu batismo. Gente, eu vou falar para vocês, sabe como é que eu orei a Deus. Eu me retirei novamente para orar. E eu clamava a Deus, falou: Deus, eu tenho que me batizar. Eu tenho que me entregar a alma ao Senhor. E tinha um policial ali, só que ele não trabalhava nessa parte, assim, ele trabalhava mais numa parte jurídica lá. E eu cheguei, conversei com ele, falei: olha, eu sou Eliseu, aquilo que vocês procuram, me apresentei para ele. Ele falou assim: olha, aqui, Eliseu, você é um dos exemplos que a gente tem na igreja. Eu nunca imaginava que você fosse esse, Eliseu. Mas aqui eu sou seu irmão, certo? Eu não posso fazer nada contra você. Eu simplesmente continue seu trabalho. Se um dia eles te pegarem e te levar, eu faço o meu trabalho, certo? Você vai preso. Mas você é um novo homem, Deus te libertou. Você não é mais aquele um. Então eu não posso fazer nada, né? Simplesmente eu vou te ajudar. Para mim foi de grande alívio. Só que ainda assim, os policiais que tinham falado que ia na igreja, né? Eu tinha certeza que eles iriam. Mas eu queria amar e seguir a Jesus. E eu ansiava muito pelo batismo, sabe? E eu tomei uma decisão, né? A decisão de me entregar realmente a Deus. Mas será que eu poderia correr o risco de ser preso? Será que valia realmente a pena eu ir me batizar e correr o risco realmente de ficar talvez anos num presídio? É uma pergunta que eu faço para você. Será que vale a pena você entregar a vida a Deus e perder o seu trabalho? Será que vale a pena você entregar a vida a Deus e, sabe, talvez deixar de lado talvez os relacionamentos que você sabe que você tem que deixar? E aos teus olhos pode ser que seja algo prejudicial. Sabe, não tem preço aquilo que Jesus fez por nós. E eu tinha essa convicção. E não importasse aquilo que eu perdi, ainda que fosse a minha liberdade, eu ia me batizar. Não importasse aquilo que o inimigo fosse fazer comigo. Porque Deus estava permitindo. E então, isso foi numa quinta-feira, quando a polícia falou. No sábado de manhã, eu temeroso, sim, estava temendo, mas ainda brotava alegria no meu coração. E eu fui cantando. Fui para a igreja, me batizei e a polícia não foi lá. No final, eles sabiam sim que eu estava numa igreja, só que eles não sabiam qual igreja era. Foi uma cilada do inimigo para que eu não me batizasse, para que eu desistisse, para que eu não realmente, eu não entregasse a vida a Deus. Ele realmente é astuto, mas
Se você é sincero, se você realmente quer se entregar e não ama a sua própria vida, gente, você vai experimentar muitos milagres. Muitos. Só que lembra daquela convicção que o Espírito Santo falava para mim? Uma hora você vai, uma hora você vai. Mas não foi dessa vez. E eu fiquei durante um período ainda, evangelizando, continuando, buscar levar em todas as casas de todas as pessoas que eu tinha agredido, eu fui pedir perdão para todas. Todas as pessoas. Para as mães que realmente viram seus filhos em estados deploráveis, eu fui na casa de uma por uma. Cada pessoa que tinha envolvimento com drogas quando eu estava junto, eu fui falar de Jesus para essas pessoas. Em todas as casas eu deixei um panfleto e um livro, quase que na cidade inteira. Inteira. Aí um dia, eu estava caminhando, passando por um local próximo à minha casa, passou um senhorzinho, em uma viatura civil. Ele passou com a viatura e voltou. E ele parou a viatura próximo de mim, eu estava bem vestido, bem trajado. E ele perguntou para mim assim, qual que é o seu nome? Mas sabe quando a pessoa ela pede, faz uma pergunta para você assim, já com a intenção de já dar continuidade naquilo que ela estava fazendo? Foi isso que aconteceu. Qual que é o seu nome? E ele já estava saindo com a viatura. Só que nesse momento, eu tinha algo a dizer, a falar. E eu olhando para aquele senhor ali, eu sabendo que o que estava envolvido era a minha liberdade. E eu tinha conversado com a pessoa que estava envolvida nesse delito e ela sabia que nesse caso em específico eu não tinha envolvimento. Nesse ato eu não estava. E a pessoa realmente, ela me viu e ela tinha sido uma das vítimas, ela falou, não, Liseu, você não estava, você pode ter certeza que quando for a audiência, eu estarei indo lá e eu vou estar testemunhando, falando a verdade, mas você pode ficar tranquilo. E faltava apenas 3 meses para a minha audiência. E agora eu estava perto desse policial e eu poderia mentir, falar para ele, olha, meu nome é José, ele ia sair, ia sair tranquilo e eu poderia continuar com a minha vida, passar 3 meses, ter a liberdade integral, ficar tranquilo, despreocupado, através de uma mentira. Ou eu poderia, talvez assim, querer brigar com ele, porque antes eu era uma pessoa assim, no mundo do tráfico antes, era uma pessoa violenta. Só que nesse momento eu já não era mais aquele Eliseu. Eu já tinha conhecido o amor de Jesus. O amor de Jesus já tinha realmente entronizado e eu poderia sim, naquele momento, assim, dizer, olha, hoje não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para um cristão, não é uma opção mentir. Não é. Certo? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos rebaixar à imagem do inimigo. Ainda que seja para que nós achamos que tenhamos lucros, não vale a pena. Então, nesse momento, eu olhei para o rosto daquele policial e eu falei assim, olha, eu sou Eliseu Alves Silvano. Eu sou aquele que vocês tanto procuram. Ele olhou para mim assustado. Falou, o quê? Eu falei, sim, eu sou Eliseu Alves Silvano. Então, ele falou assim, mas você está foragido da polícia? Sim, eu estou foragido, eu sei. Ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte,
você me espera chamar reforço? Eu dei risada. Eu olhei para ele assim, falei, eu espero você chamar reforço. Eu vou esperar. Eu fiquei parado. E ele chamou os reforços, um dos policiais mais violentos lá da comunidade, de onde eu morava, da cidade. Ele tinha até sido a pessoa que tinha matado um amigo meu antes, né, do mundo do crime. E eles não acreditavam quando eles chegaram e me viram ali. E eles todos falavam com ele, olha, ele se entregou. O outro falou, sim, ele se entregou. Mas como? Não, ele se entregou. Aí eu sempre falei para eles assim, olha, eu vou em casa primeiro. Eu vou lá em casa primeiro e depois eu vou para a delegacia. Aí eles olharam para mim e falaram, não, beleza, pode ir lá na sua casa. Gente, só Deus. Como entender isso? Só Jesus Cristo mesmo poderia ter feito aquilo que fez. Aquilo que aconteceu, sabe? Eu fui para minha casa antes de ir para a delegacia. Os meus pertences que estavam no meu bolso eu deixei em casa. Deixei as coisas mais importantes minhas ali. Eles nem me revistaram, não colocaram a mão em mim de nenhuma hipótese. E eu escolhi entrar dentro da viatura, mas escolhi não mentir. Eu escolhi ser leal a Jesus Cristo. Porque não era o nome da igreja adventista. Não. Não era, não. Era Jesus. Não poderia negar Jesus. De maneira nenhuma. E ainda que eu ficasse anos e anos preso, eu ficaria. Mas não iria mentir. Não iria me tornar um homem violento. E então eu fui. Deu 3 meses. Fui para a audiência. Depois desse período. E aquele rapaz que tinha conversado, que iria realmente assim testemunhar a meu favor, né? Simplesmente falar a verdade. Ele foi ameaçado pelas pessoas, né? Pelos delegados, as pessoas que estavam envolvidas ali, pela raiva que eles tinham por causa do meu passado. Algumas coisas do passado, realmente, a gente sofre as consequências, tá bom? Tem coisas que você fez que você vai ter que colher aquilo que você plantou. Isso é uma lei. Só que, ainda que ele tivesse mentido contra mim, eu tive paz. Eu fui condenado a 6 anos e meio de prisão. Chorei bastante. Porque, olha, eu estava servindo a Deus. E como é que Deus ele tinha permitido que eu fosse condenado a 6 anos e meio, sendo que eu quis ser preso para não negar o nome de Deus? E agora, parecia que Deus estava me negando. Era o meu pensamento de um pecador, de um miserável que não entende aquilo que Deus faz. Sabe, nas maiores provações da nossa vida é que nós entendemos quem realmente nós somos. Da mesma maneira que Pedro, ele negou Jesus ali, ele duvidou. Quando nós passamos por dificuldades na nossa vida, nós duvidamos de Deus. Quando a gente não entende a situação. Por que Deus está permitindo que isso aconteça com você? Por que Deus está permitindo que aquilo ali acontecesse comigo? Por que Deus permite que você perca as pessoas que você ama? Sabe? Deus sabe aquilo que é melhor. E então eu fui condenado a 6 anos e meio de cadeia. E eu já era um cristão.
Então, independentemente, né, daquilo que acontecesse, o evangelho tem que ser pregado, certo? Independente de onde você esteja, se você esteja na sua casa, se você esteja no seu trabalho, se você esteja num presídio, se você esteja num deserto, né, se você esteja em um lugar miserável, prega. Ensina as pessoas que Jesus logo vem. Não há outra coisa a se fazer nessa terra. Jesus vai voltar. E desde o dia que eu cheguei ali, eu comecei a pregar, logo nos primeiros dias. E era uma cela que cabia 12 pessoas. Adivinha quantas pessoas tinha naquela cela? Tinha na base de 42 pessoas onde eu ficava. Sabe? A gente não conseguia dormir com o corpo assim, reto. Nós tínhamos que dormir de lado, porque não cabia. Muita gente. Você acha que você está passando por dificuldade na sua casa quando você come apenas coisas naturais, aquelas, sabe, arroz, feijão, né, salada, coisas simples que você acha que não é bom? Dentro de um presídio a gente comia, quando vinha comida que tinha um pedaço de ratos. Assim, tinha pata de rato, tinha, sabe, as peles do rato dentro. Sabe, inúmeras vezes isso acontecia. E algumas vezes não tínhamos comida. Não reclame daquilo que você tem. Não reclame. Dê graças a Deus pelo que você tem. Porque nesse momento, tem pessoas que estão passando por isso. Sabe, ore por essas pessoas. Algumas vezes, as pessoas, quando eles iam fazer blitz, por ser um presídio do primeiro comando da capital, iam pessoas da GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida. Eles são extremamente violentos. E eles já chegavam estourando granada de luz e som para mexer no nosso psicológico. Nós ficávamos completamente nus mesmo. 3 fileiras de uns 15 homens, assim, um atrás do outro, totalmente nus, né, com eles assim, eu encostando os 2 joelhos entre eles assim, né, sentado no chão. E eles chegavam, davam um tiro para dentro da cela, sabe, humilhavam, agrediam as pessoas de inúmeras maneiras, sabe, pessoas morreram lá dentro, porque eles não aguentavam de tanta tortura. Algumas outras, eles se desesperavam e corriam a distância de 100 metros e pulavam com a cabeça na quina para poder se matar, que não aguentavam. Algumas pessoas, eles tomavam remédios desses de dormir 24 horas direto, que eles não aguentavam. Sabe? Talvez a sua situação não seja tão difícil como essa. Sabe? Mas mesmo nesses momentos, Deus sempre está com você. Deus sempre estava comigo ali. E esse presídio tinha 2.300 pessoas, aproximadamente, eu não sei o número exato. E foi o presídio onde Deus trabalhou abundantemente. Todas as celas do local onde eu estava, todas tinham casa de oração agora. Nós tínhamos culto, as pessoas conheceram sobre a verdade do sábado. As pessoas entendiam realmente o que é o verdadeiro dom de línguas. As pessoas entendiam que Jesus ia, que vai voltar. Sabe, todos os momentos ali, eu pude realmente testemunhar do amor de Deus. Muitas pessoas que iam ter a vida tirada ali pelas pessoas do primeiro comando da capital, em jejum e oração, a vida dessas pessoas era preservada. Algumas pessoas que morreram ali, antes da sua morte, eles tinham ouvido falar de Jesus. Jesus me levou para falar dele ali. E essas pessoas morreram, eles tinham aceitado Jesus antes. Tinha um objetivo, tinha um plano. E faltava um dia para fazer 1 ano da minha estadia ali. Chegou a minha liberdade. Eu fui inocentado, foi provado que realmente foi uma trama da polícia contra a minha pessoa, e eu fui inocentado. Só que eu fui até orientado por algumas pessoas assim, olha, você poderia entrar com uma ação contra a polícia. Eu falei, não, eu não quero.
Porque por mais que isso tenha acontecido, mas eu acredito que foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que realmente quis que eu viesse para cá. E vidas de muitas pessoas foram transformadas. E eu tenho certeza que os frutos daquele período, só no céu eu vou ver. Só. Saí dali, fui trabalhar com publicações, fui trabalhar na Associação Paulista do Vale, trabalhei com o pastor Éden Serrano, pastor Wilson Barros, são pessoas foram importantíssimos para mim. Sabe, Deus me abençoou muito nesse ministério de publicações. E muitos batismos, sabe, Deus ele me ajudou a realmente a entender o que é amar as pessoas, a entender o que é dar a vida por elas, sabe, assim, não importar, aquilo que eu vou perder, mas a vida delas é muito importante, muito importante. E para mim, trabalhar com publicações e evangelismo foi algo muito importante para mim, muito importante mesmo. Trabalhar com igrejas, trabalhar com comércios, em geral, evangelizar em inúmeros locais do Brasil. Para mim foi desde lá como poderia dizer, do momento ruim do inferno, lá no mundo do tráfico, lá no mundo militar, passar por todo esse período ali atrás das grades e agora ser um líder na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só Deus realmente para explicar tudo o que aconteceu na minha vida. Fiquei um tempo na associação e depois de alguns anos, um amigo me convidou para que eu pudesse conhecer o ministério de sustento próprio. E ele me falou assim para mim, olha, vai para lá, eu vou ajudar você em tudo aquilo que você tem necessidade, É um médico, Robson, o nome dele, é um grande amigo, uma pessoa muito boa, E ele me ajudou muito. E eu aceitei sim, eu queria conhecer um pouco mais sobre as mensagens angélicas, um pouco mais, sobre a pessoa de Deus, e eu acredito que realmente foi direcionamento de Deus para que eu estivesse aqui. Sabe, eu vi realmente da onde foi que Deus me tirou, sabe, e aquilo que aquela moça tinha me falado, quando eu falei para vocês, no começo, que ele iria passar pelo vale da sombra da morte, e derramar lágrimas de sangue, mas que Jesus Cristo iria fazer com que ele andasse valados e valados, eu posso dizer para vocês, isso é real, isso aconteceu. Eu posso testemunhar isto. E antes de eu terminar, essa moça que tinha falado isso, antes, quando eu nem tinha nascido, quando ela falou para minha mãe, faz uns 6 anos atrás, a minha mãe se encontrou com essa moça de novo. Ela encontrou com essa moça na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa moça, ela nunca teve um relacionamento com nenhum outro homem. Ela nunca namorou. Ela diz assim, que a vida dela sempre foi inteiramente consagrada a Deus. E ela pôde ver realmente que aquilo que ela tinha falado antes, que o Espírito Santo usou ela para falar, aquilo ali aconteceu. E realmente eu digo para você, os milagres de Deus na sua vida, eles podem acontecer, sim. Não importa as dificuldades que você enfrenta. Não. Não importa as barreiras que o inimigo coloca na sua vida. Não importa quantas vezes ele tenta te assustar. Não importa aonde ele coloque você. Lembra de Daniel. Lembra de Isaías. Você sabe muito bem o que aconteceu com essas pessoas. Mas você sabe também como Deus livrou essas pessoas. E eu posso dizer isso porque isso aconteceu comigo. Hoje eu posso dizer que Deus
fez um milagre na minha vida. Eu sou uma nova pessoa. Hoje não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu vivo para testemunhar o nome de Jesus. Sabe, eu espero que esse testemunho ele seja bom para você. Deus ele tem algo muito grande para fazer na sua vida. Não se contente com as coisas desse mundo. Não importa se você tem que perder sua liberdade. Sabe? Não importa. Não importa o que as pessoas dizem de você. O que é importante mesmo é viva aquilo que Jesus tem te ensinado. O meu desejo é que você seja uma pessoa que realmente entenda o que é o amor de Jesus. Entenda que não é Ele que faz todas essas coisas ruins. Não. Na verdade, Ele te livra. Ele te livra e te sustenta, Ele te protege, Ele te guarda. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar enquanto você for fiel a Ele. Que Deus te abençoe grandemente, né? E eu faço para você. Entregue a sua vida a Jesus. Entrega. Não continue vivendo essa vida difícil que você vive. Jesus Cristo tem algo muito maior para você. E Ele precisa do seu testemunho também. Ele precisa que você mostre para as pessoas aquilo que Ele fez na sua vida. Porque outras pessoas vão ser ganhas. Que o Espírito Santo continue a abençoar você.